Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa semanal com o professor Luiz Pacheco sobre tecnologia e mercado. Hoje a nossa conversa é sobre duas grandes tecnologias e como elas interagem ou não interagem. Luiz vai contar para a gente hoje, laser versus drones. Luiz, conta uma préviazinha aí para a gente do que a gente vai falar hoje. Olá, boa tarde. E nós vamos falar um pouco hoje sobre as duas tecnologias, né, porque elas servem para o bem e para o mal, e como que estão sendo utilizadas aí no campo militar ou no campo social, né, para colocarem-se aí uma contra a outra, uma para combater o poder maléfico da outra. Olha, tá uma conversa meio Darth Vader aqui. Vai ser interessante. Quem ficar com a gente até o final vai sair daqui com que descoberta ou conhecimento, Luiz? Eu acho que basicamente vai entender como que essas coisas que não aparecem, né, já estão aí à nossa volta, já estão acontecendo, e como muitas das instalações que a gente tem por aí são protegidas por tecnologias como essas. Vai ser uma conversa daquelas Black Mirror? É mais ou menos, né? Sempre que a gente fala de tecnologia tem um pouco disso, né? A gente às vezes não sabe como as coisas já estão à nossa volta. Falei, gente, olha a qualidade do conteúdo dessas lives que a gente está fazendo. Muito obrigada, Luiz. Vocês que estão aqui ligados com a gente, se eu fosse vocês, entrava lá no YouTube. O Luiz também tem o canal dele. Qual que é o teu canal do YouTube, Luiz? É o meu nome completo, é Luiz Fernando Pacheco Pereira. Então vão lá no canal do Luiz Fernando Pacheco Pereira, Luiz com S, e se interem, porque são tecnologias que nos afetam diretamente, mesmo que a gente pense que não, como a gente vai descobrir hoje. Muito bem, oficialmente começados. Então a gente vai iniciar aqui falando sobre as duas tecnologias, né? Primeiro, vamos falar um pouco sobre laser, né? Pode colocar no segundo slide, Carol. Essas três imagens, né, elas tentam mostrar um pouquinho de como funciona aí a tecnologia laser. Basicamente, o laser nada mais é do que um feixe de luz concentrado, né? Então, nós temos uma lâmpada normal, que nós utilizamos em casa, ou qualquer outro tipo de lâmpada normal, ela emite a energia em forma de luz para todos os ângulos, né, para todos os lados. Então, a gente coloca lá no meio do quarto uma lâmpada, ela ilumina o quarto inteiro, né? Agora imagine que essa lâmpada tivesse um foco, né? Tivesse uma coisa que fechasse esse foco. As paredes já não iam ser iluminadas, apenas o chão abaixo da lâmpada ficaria iluminado. Imagine agora que esse foco fosse mais fechado ainda, né? Ficaria então apenas um pedacinho do chão iluminado. E se esse foco fosse muito pequenininho, praticamente paralelo ao tamanho da lâmpada, a gente já tem uma pequena bolinha no chão iluminada. O laser basicamente é isso, né? Então tem lá uma tecnologia de espelhos, né, na hora da geração dessa energia. Esses espelhos vão direcionando essa luz de forma que ela saia do dispositivo de maneira uniforme, né, de maneira totalmente orientada, e aí por isso é que nós conseguimos até enxergar, né, um laser. Quando a gente coloca um laser, a gente vê o raio, né, coisa que não acontece por uma luz normal, né? A gente vê o objeto iluminado, mas a luz passando a gente não enxerga. E no caso do laser, a gente enxerga o laser, né? Porque quando ele passa pelo ar, as partículas que estão ali em suspensão, né, já são iluminadas pelo laser, e a gente acaba enxergando, né, partes ali do feixe do laser. Então, a gente consegue isso. O mais interessante é com uma quantidade de energia muito pequena. Então, para você ter uma ideia, uma lâmpada que a gente utiliza, uma lâmpada LED que a gente utiliza hoje, normalmente, ela tem aí 4, 5 watts de potência, né, que equivale talvez àquilo que no passado eram as lâmpadas incandescentes de 60, 80 watts, né. Então, o LED já economiza muita energia, porque ele utiliza muito pouca corrente elétrica para gerar o mesmo resultado, né. Agora, o laser, a gente está falando de miliwatts. Então, nós estamos falando de milésimos de watt, né, que é muito menos do que uma lâmpada normal que a gente utiliza. Então, essa é a quantidade de energia necessária para uma canetinha laser, para um pequeno laser que a gente utiliza por aí. Então, essas são mais ou menos
os porquês aí dessa tecnologia, né? Então, essa luz extremamente focada, ela consegue atingir grandes distâncias, né? Então, se eu iluminar meu quarto aqui e for lá do outro lado da rua, já não tenho mais o poder da iluminação, porque a lâmpada está iluminando somente aqui. Agora, um laser, quando a gente brinca aí com essas canetinhas, né, a gente coloca lá na fachada do prédio que está lá a 300 metros da gente, e a gente está enxergando o foco do nosso laser, mesmo que ele tenha apenas alguns miliwatts de potência, né? Então, basicamente, a tecnologia laser é essa, né, em termos de emissão de energia, tá? Bom, e para que ela é utilizada, né? Então, ele pode ser usado para muitas coisas, como eu falei no início, para bem e para o mal, né? Para o bem ou para o mal. Então, nós temos, por exemplo, as canetinhas laser, que servem como um apontador numa apresentação, né? Então, a pessoa está fazendo lá uma apresentação, seja um professor numa aula, um palestrante, ele vai iluminando ali partes do slide que ele está apresentando com aquele feixe laser e todo mundo vai enxergar aquilo que ele está apontando, né? Então seria talvez o uso mais básico, mais ralé aí do laser, né? Mas nós temos o laser utilizado na medicina, por exemplo, porque se a gente colocar nesse raio que é muito preciso, né, e essa precisão pode ser bastante reduzida, né, a ponto de atingir somente um ponto dentro do corpo humano ou de um animal que precise sofrer ali uma intervenção cirúrgica. Nós conseguimos, então, colocar aquele raio com uma precisão extrema, com uma quantidade de energia suficiente para atingir ali o objetivo, né? E isso já vem sendo utilizado na medicina, né? Outra coisa interessante que a gente tem em relação ao laser é que ele, por ser uma forma de energia tão orientada e tão concentrada, ela pode ser feita de comprimentos de luz, a onda, né, de luz, ela tem um comprimento diferente, o comprimento da onda, que traduzindo aqui para o português seria a cor que nós enxergamos, né? Então o vermelho tem um comprimento de onda, o azul tem outro comprimento de onda. Então, se nós conseguimos modular esse comprimento de onda, nós conseguimos fazer o seguinte: um determinado tipo de luz atinge tal tipo de tecido. Então, eu consigo fazer com que um tecido atingido por aquele raio não sofra nada e um outro tecido adjacente tenha ali o efeito que eu quero. Então, eu consigo, por exemplo, fazer uma intervenção cirúrgica em um ponto sem danificar nada do que esteja em volta, porque tem outro tipo de característica de tecido e que não vai ser afetado por aquele comprimento de onda que está sendo utilizado na cirurgia. Então, hoje nós temos, por exemplo, cirurgias dos olhos, né, que são feitas com tecnologia laser, né, extremamente precisas, para fazer ali, por exemplo, a troca de um cristalino, né, quando nós temos ali a popular catarata, né, fazer o recorte do cristalino e substituir por outra lente. Toda essa cirurgia é feita a laser, né. Intervenções internas também, com pouca invasão, né, que são feitas por catéteres, também são feitas com laser. Então, hoje a tecnologia está sendo muito utilizada por aí, né. Outra aplicação que a gente tem indo para o campo militar, né, quando a gente tem as miras das armas, né, já que o feixe é preciso e ele não sofre alteração, eu consigo então colocar isso dentro de uma mira telescópica de uma arma e fazer o apontamento então para grandes distâncias com uma precisão muito grande, né? Então também está sendo utilizado ali nas armas, né, na indústria bélica como um todo, tá? Então essas seriam algumas aplicações aí de raio laser. Mas a gente tem outras aplicações também na indústria. Utiliza-se, por exemplo, para fazer um corte de uma chapa de aço. Então você pode colocar ali uma potência maior de laser ou juntar alguns feixes de laser de pequena potência que juntos, somados, né, darão ali a potência necessária para você fazer um corte também preciso de uma chapa metálica ou de outros materiais mais simples. Eu falei metálica porque talvez seja um material bastante resistente, né? E nós temos, então, os usos dos lasers, até mesmo de canetinhas, né? Por exemplo, para atrapalhar o uso de câmeras de monitoramento.
Então, no Chile foi registrado, em Hong Kong também, já desde 2019, em manifestações populares, o pessoal usava as canetinhas para ir em cima das câmeras de segurança e, de certa forma, cegar a câmera. Então, a câmera ficava inoperante durante aqueles minutos em que alguém tivesse com o laser apontando para ela. Então, ela deixava de ser operacional, né? Deixava de ter a sua função, porque tinha alguém colocando um laser lá. Então, dentro da manifestação, tem sempre alguém responsável por identificar as câmeras e apontar a canetinha e evitar, então, que a câmera flagre ali as pessoas que estão participando da manifestação. E, então, equipamentos de monitoramento facial ficariam prejudicados por conta disso, tá? Agora, a gente começa a ter outros usos também, né? No final de fevereiro desse ano, a Marinha Norte-Americana acusou um navio de guerra chinês quando ele utilizou um laser contra aviões de observação. Então, olha que interessante, os aviões estavam lá, né, passando no território que não era dele, vamos chamar assim, né, não é inimigo, mas também não era o território dele, do país dele, né, fazendo lá fotos de observações e tudo mais. O navio de guerra fez o quê? Ele pegou, apontou o laser para o avião e simplesmente deixou o avião inoperante no sentido de não conseguir emitir, então, as imagens ou as medidas que ele gostaria. Então, olha que interessante, é uma arma, de certa forma, que não destrói, né? Então, isso foi feito, deixou o avião inoperante, sem ter abatido o avião, sem ter destruído nada. Então, não é uma atuação hostil, né? Mas, ao mesmo tempo, fez com que o avião não conseguisse as imagens que ele pretendia, né? Então, olha que interessante, como a gente pode utilizar o laser para várias coisas, né? Em vários sentidos podem ser utilizados, tá? Então, eu acho que a gente tem aí um overview, né, do que é o laser, e a gente pode agora partir para a nossa próxima tecnologia, que são os drones, né? E essas imagens, elas trazem ali uma aplicação muito interessante de drones que substituem fogos de artifício. Então, nós temos muitas cidades, né, que já estão fazendo leis municipais contra a utilização de fogos de artifício, porque elas prejudicam muito os animais, né, que têm audição muito mais sensível que nós, e sofrem muito com o estouro, né, dos fogos. Então, estão sendo banidos aí os fogos, ou apenas fogos sem barulho, ou de uma certa forma, até pelo perigo, né, você está mexendo com o fogo diretamente, né, estão sendo substituídos, então, gradativamente por tecnologia de drones com iluminação. Então, basicamente, você coloca ali centenas de drones programados para voarem em formação, e todos eles com emissão de uma luz, né, colorida, uma luz LED, podem formar, então, figuras e substituir com bastante potência aí, talvez com um potencial muito maior, inclusive, do que um fogo de artifício, né? Então, as imagens que eu trouxe ali mostram abertura de Olimpíadas, Réveillon e festividades, né, que são utilizados em vários lugares do mundo com tecnologias de drones, tá? Então, isso tem sido já bastante utilizado. Na imagem de baixo, nós temos também, pode passar a próxima, Carol. Também outras utilizações, né? Veja ali que interessante a de cima, né? O formato de um homem correndo, né? Então, você usa ali centenas de drones e eles vão se movimentando e a imagem vai acontecendo, né, no céu, aí embaixo à esquerda, ali onde diz Hungria também, né? Um formato bem interessante. Na direita também, bastante colorido, né? Várias tonalidades de luzes, que são utilizados, então, normalmente, na próxima imagem, se puder passar também, temos ali bandeiras, né, formação de desenhos, né, como pombas. Isso, Luiz, fazer um mapeamento desses assim com drone é muito mais caro, né, do que os fogos, não é? Eu diria que ele tem um custo alto, talvez hoje, né, por ter pouca utilização, mas à medida que isso vai se tornando mais popular, o preço vai caindo, né?
E uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o drone ele não vai ser usado só essa vez. Então, o que tem de mais caro nisso tudo é o equipamento. Eu estou imaginando que isso é um serviço que as empresas passam a oferecer, e daí você contrata o aluguel do drone com o profissional que vai programar e executar o show, né? Você não vai comprar o drone e operar você, porque você não vai saber programar também, né? Fazer toda essa logística. Exatamente, mas a diferença é essa, que se, vamos supor, não faço ideia quanto custa isso, mas vamos dizer que eu gasto 50 mil reais na empresa de drone, né, e 50 mil reais nos fogos de artifício, aqueles 50 mil nos fogos de artifício explodiram, né, queimaram, acabaram, né, e a próxima vez eu vou ter que usar de novo os 50 mil reais. A empresa que está fornecendo esse serviço, se ela gasta 45 na compra do equipamento, ela ganha 5. A empresa do drone investiu uma vez e vai poder usar aqueles drones inúmeras vezes para inúmeros eventos e clientes, né? Claro que um ou outro... Né, que está aí. Exatamente, então é uma tendência, né, de servitização, que nós chamamos, que passa então a atender também essa indústria, né, de apresentações, serve para shows, né, então muitos shows hoje utilizam, né, fogos de artifício, e inclusive nós tivemos até incidentes, né, de incêndios vários, né, por conta de fogos de artifício em lugares fechados, né, acaba atingindo algo que se inflama ali e acaba gerando um incêndio, e então você pode substituir por drones facilmente essas atuações aí, esses shows, eventos em geral, com uma qualidade muito maior e sem prejudicar ninguém, né, sem gerar poluição, sem gerar barulho, sem perigo de ninguém ser queimado ali por um incêndio ou alguma explosão. Então tem uma vantagem muito grande ali na utilização desses drones, tá? Legal. Bom, claro que os drones são utilizados também para serviços de agricultura em geral, né, para medição de plantações, para monitoramento de redes elétricas. Então, sabe, aqueles cabos que passam de energia, que vão por meio dos estados, levando energia lá, desde a hidrelétrica até o centro consumidor, né, tudo isso antigamente era feito uma inspeção manual, né, o trabalhador tinha que subir lá, escalar aquela torre e ir andando manualmente, fazendo a inspeção visual dos cabos. Hoje você tem drones que fazem essa inspeção sem arriscar a vida do trabalhador, então, né, também como um tipo de serviço, né. Então, sem muita utilização de drone na indústria em geral, para inspeção de plantas, inspeção de edifícios, inspeção de usinas, tudo instalações industriais, você tem ali uma utilização muito grande e séria, né, dos drones, né. Bem, mas aí a gente só falou vantagem dos drones, né, do laser a gente falou que vantagens e desvantagens, né, ou uso para o bem e uso para o mal, né. Então, como que um drone poderia ser utilizado para o mal, né, vamos chamar assim, né. Então, na próxima imagem, nós temos ali um link para um vídeo que nós não conseguimos passar aqui, por razões óbvias, depois o YouTube corta a gente, né, mas fica aí o link para quem tiver curiosidade e não conhecer esse vídeo, né, ele foi feito em 2017, tá, 4 anos atrás, e ele é uma situação hipotética, ele é um vídeo de alerta sobre o poder destrutivo de drones, né, e ele faz uma simulação. Então tem uma pessoa num palco, né, uma plateia grande, e ele pega um drone desse tamanhinho aí que está na mão dele, né, e com esse drone ele faz ali uma simulação, uma interação, né, com esse dispositivo, e vai mostrando características desse pequeno aparelho, né. Então veja que é um drone muito pequenininho, menor que a palma da mão do apresentador. Ele, passando para o próximo slide, Carol, ele tem ali funcionalidades, né, como reconhecimento facial, né, sensores táteis, câmeras, então ele consegue reconhecer o ambiente, né, o Wide Field Cameras, ele tem sensores, ele tem reconhecimento facial, claro que não é o próprio dispositivo, mas ele se conecta, né, com o dispositivo IoT, ele se conecta a uma base de dados, faz então o reconhecimento facial, e o último
e tem ali, né, o Shaped Explosive, né, ele tem, então, uma pequena carga explosiva, né? Então, nessa simulação, existe ali um boneco, né, um manequim, vamos chamar assim, né, e que tem ali uma face. Então, o drone se aproxima desse boneco, desse manequim, identifica a face, então, do indivíduo, né, representado ali por esse boneco, e chegando, então, à conclusão que ele é um alvo a ser eliminado. A gente pode passar para o próximo slide. Ele faz, então, vira direto já, né? Não tem erro. Ele faz, então, o disparo dessa pequena carga, né, na testa do indivíduo. E, embora seja uma carga muito pequena, e isso é importante para que o drone tenha o seu poder de voo, né, de atingir alvos à distância, etc. Então, ele precisa ser extremamente leve e tudo mais. Então, a pergunta é, mais uma pequena carga poderia causar um dano suficiente para abater a pessoa, né? Então, aí na imagem da direita, nós vemos, então, uma simulação de quanto essa carga teria, então, o poder de penetração no cérebro da pessoa. Então, veja ali que no slide a gente mostra ali, ele estoura na testa da pessoa, mas ele vai lá até quase a nuca da pessoa. Então, mesmo uma pequena carga teria um poder, né, bastante destrutivo. Então, isso é mostrado ali, né, uma simulação, mas não é uma simulação irreal, né? São dispositivos que já existem, toda a tecnologia envolvida já existe, e seria perfeitamente possível se fazer armas com essa característica, tá? E no próximo slide a gente vê qual tamanho isso pode ter, né? Então, se você imaginar um exército formado de drones, né, uma quantidade maior de drones, eles poderiam, então, usar essas pequenas cargas explosivas para, seguidamente, abrir um buraco em uma barreira, em um edifício, em um muro ou qualquer coisa que estaria impedindo ali, então, a entrada dos drones. Então, uma vez feito esse buraco, vencida essa barreira, todos os drones restantes, então, poderiam entrar naquele local. Tá? Então, você teria, então, não precisaria de um grande buraco, seria um buraco muito pequenininho, portanto, fácil de se conseguir, com pequenas cargas explosivas, né, mas que seriam suficientes, então, para deixar entrar centenas, milhares de drones, e que poderiam, então, depois fazer a identificação das pessoas e fazer ali né, provocar ali uma inativação de um exército inteiro por meio dessa tecnologia, né? Na próxima imagem, a gente vê se isso fosse lançado de um avião, né? Milhares de drones saindo de um avião e entrando, então, numa cidade inimiga, por exemplo, numa guerra, né? Imagina o tamanho do estrago que isso pode ter, né? Então, se a gente hoje falar de uma guerra mais recente, né, como as guerras do Iraque, no Afeganistão, né, que os Estados Unidos está agora retirando os últimos soldados aí do Afeganistão, se a gente vê a quantidade de vidas perdidas, né, quanto cada vida dessas, se fosse utilizado um drone, né, teria um poder destrutivo muito grande, ia certeiramente, né, no inimigo, né, e se ele fosse destruído, qual seria o preço disso? 10, 20 dólares? Né? Custa 10, 20 dólares é o que custa um dia de manutenção do soldado lá. Só de comida ele gasta 10, 20 dólares. Né? Sem contar todo o problema né, da vida perdida e tudo mais. Claro, eu ia falar isso, exatamente. Então, não tem comparação se você executa, então, uma batalha, né, por meio de drones e por meio de dispositivos que sejam inanimados, né, como robôs e coisas desse tipo, ou como isso poderia mudar a nossa perspectiva de batalhas, né? Bom, existe, então, um poder destrutivo na mão dos drones, né? Fato de que se eles são do tamanho da mão, se esse vídeo que eu mostrei é apenas um vídeo de alerta, fato é que a tecnologia existe, né? Eles têm capacidade de voo, eles têm capacidade de identificação e eles têm capacidade de carregar cargas explosivas e fazer destruição de alvos, né? Então isso é real. E agora a gente vai entrar
naquilo que a gente diz. Bom, como que nós podemos, então, evitar que a tecnologia de drone atinja, né, o seu potencial destrutivo, né? Então, imagine eu tenho uma instalação de uma usina nuclear, por exemplo, e ela é invadida aí por dezenas, centenas de drones como esse, que vão ali minando, né, os campos de proteção da usina e fazem com que exista ali um problema potencializado por ser uma usina nuclear, né? Um vazamento de uma usina nuclear pode ali, né, ter um efeito catastrófico muito grande, né? Então, como que a gente tem essas proteções hoje em dia, né? Então, estão surgindo no mundo empresas que fazem sistemas antidrones. Então, olha que interessante, as empresas começam a surgir para tentar montar campos como se fossem redomas, né, os domos de proteção sobre instalações. Então, é essa imagem que eu coloquei ali de uma empresa chamada Skylock, uma empresa israelense, que atua com vários tipos de proteção, como proteção para estádios, né, em grandes eventos que são realizados em estádios, pode ser show, pode ser futebol, pode ser qualquer tipo de evento, para aeroportos, que sem dúvida, né, são uma maneira importante de numa eventual guerra ali você destruir poder de mobilidade inimigo, se você destrói um aeroporto, né, então a fase ali também a proteção de aeroportos e outros tipos de instalações, como usinas em geral, tá? Então essas empresas estão surgindo no mundo, né, elas têm então a ideia a missão, né, de proteger essas instalações em geral, né? No próximo slide, a gente vê também um equipamento anti-drone que é uma solução vestível, né, um wearable, em que as pessoas que estão ali no campo de batalha podem estar vestindo esse aparelho e ele tem a missão de confundir o drone. Olha que interessante. Ele vai ali confundir o drone para que o drone não identifique essa pessoa como sendo um alvo, como sendo um inimigo, e ele então continua passeando pelo terreno inimigo sem sofrer as consequências, né? Então você tem ali um traje para ser utilizado por um soldado que vai, de certa forma, enganar, né, ou confundir o drone para que ele não tenha ali o seu efeito, tá? Essa foto e essa tecnologia toda parece um pedaço do Mandalorian, do filme do Disney Plus, tá? Pois tipo, né? igualzinho, só que era aqui agora, né? Exatamente, né? Na próxima imagem, a gente já vê uma pequena arma, né, que está com o soldado, ele não apenas veste o traje que engana o drone, mas ele tem uma pequena arma. E essa arma não dispara tiros convencionais, ela dispara raio laser. Então, ela é capaz, então, de disparar um raio que vai superaquecer ou trazer algum dano para o sistema de navegação do drone e ele vai acabar sendo abatido, né, por conta da utilização dessa arma, né? Então, isso também é dessa empresa Skylock, que já está em funcionamento, tá? Já está disponível para venda, né, nos mercados aí da internet. Depois que eu acessei essa página dessa empresa, todo lugar que eu acesso aparece o anúncio da empresa. Está criado já. Já está lá no meu radar, né, de que eu estou interessado nesse tipo de coisa, né. Bom, e outra coisa interessante que a gente pode ver da utilização do laser, né, de tecnologias para proteção contra os drones, é que a França vai hospedar as Olimpíadas de 2024. Né? As Olimpíadas agora estão acontecendo no Japão, né? Era para ter acontecido no passado, por conta da pandemia foram adiadas para esse ano, mas o calendário volta ao normal, então 2024 nós teremos os Jogos Olímpicos na França, em Paris, né? E o governo francês está muito preocupado com o poder destrutivo dos drones e com atentados, que nós sabemos que a França já foi alvo ali de vários atentados, né? Várias tentativas frustradas e outras, infelizmente, com sucesso. Então, por conta dessa preocupação, eles contrataram o Exército, né, o Departamento de Defesa da França contratou uma startup local e tem feito, então, o desenvolvimento
de um protótipo que pode mostrar a próxima imagem, que eu acho que é legal a gente mostrar, né? Esse dispositivo, então, ele tem por missão a localização dos drones, e se for, então, detectado que o drone não deveria estar naquele local, ele pode, então, disparar um feixe de raio laser de alta potência, e até 1 quilômetro de distância, ele consegue dar um superaquecimento no drone e derrubar o drone. Então, ele é capaz de localizar drones até 3 quilômetros de distância e monitorá-los, e se o drone chegar a 1 quilômetro do local, ele pode fazer, então, a destruição desse drone sem problemas, tá? Então, para você ter uma ideia, esse laser, ele tem uma potência, né, 1 milhão de vezes mais poderoso do que aquele laser que a gente utiliza nos caixas do mercado para fazer a leitura de código de barra ou de QR Codes, né? Aquilo também é um feixe de laser que passa ali e faz a leitura dos produtos no supermercado. Então, esse laser da utilização desse produto, ele é 1 milhão de vezes mais potente do que aquele que o caixa do supermercado utiliza. Tá? Então, essa tecnologia que está sendo testada, né, e vai estar em operação durante as Olimpíadas de 2024 na França. Tá? Então, os testes estão sendo feitos aí em vários lugares para ter certeza, né, de que a coisa vai estar toda pronta e funcional, mas já tem, então, essas empresas, como eu mostrei, aquela empresa israelense, mas existem empresas americanas também, que já são capazes de fazer equipamentos semelhantes. Né? A França só está investindo nessa tecnologia proprietária, vamos chamar assim, porque está dentro do território, enfim, eles têm ali o investimento local, né, numa empresa local, para fazer o desenvolvimento disso, ao invés de contratar tecnologia de outro país. Tá? E aí eu trouxe umas imagens, talvez não sejam muito bonitas em termos de apresentação, né, mas eu acho que dá para a gente explicar. Né? Então, passando para o próximo slide, a gente vê ali no quadrinho da esquerda, né, um drone, né, sobrevoando ali uma área, e ele está, então, recebendo o apontamento de um canhão laser desse, e ele está, então, ali sendo superaquecido, né, então ele acaba gerando ali uma bolinha de fogo, né, e na imagem da direita a gente vê o drone se despedaçando e caindo, né, então, mais uma vez, não dá para a gente mostrar aqui como vídeo, né, mas é isso que acontece, né, ele vai ali passando, vem o drone voando e ele vai recebendo ali o raio, se superaquecendo e até o momento em que ele se despedaça todo e acaba caindo e fica totalmente inoperante. Na próxima imagem, a gente vê também um modelo de drone, né, um Phantom 4, que também recebe ali o raio laser, né, e na imagem da direita a gente já vê um pequeno foco ali de incêndio dentro desse drone, né, e uma próxima imagem que seria a mesma coisa, ele caindo, né. A gente tem, então, várias imagens como essa, né, que mostram os drones recebendo ali o raio laser e em seguida sendo eliminados ou abatidos. Né? Na próxima imagem, um outro modelo de drone comercial, também bastante conhecido, também, né, primeira imagem, ele voando bonito ali, soberano, e na próxima imagem ele já sendo atingido, né, vê que ele já vai deixando um rastro de fumaça, e também aparece ali o incêndio que vai sendo causado no drone. Né? Então, essas imagens, elas procuram aí mostrar, né, o quanto ao poder de destruição desse laser, né, que, claro, está sendo utilizado como proteção das pessoas, de todos os aparatos que estão envolvidos ali dentro de uma Olimpíada, né, de um estádio que está sediando ali Jogos Olímpicos em geral. O que você acha disso? É uma loucura, né? Você não sabe o que estão vendo você fazer, você não sabe quem está vendo, e agora você está sendo protegido sem nem saber que você está sendo protegido ou não. Eu acho surreal, assim, uma coisa que me pega muito é por que a gente, é do ser humano, né? Mas por que a gente foca sempre
na indústria bélica, né? Que coisa, porque é uma tecnologia tão bacana que também que poderia servir para tanta coisa boa, e aí a gente acaba levando para o lado da espionagem, da guerra, né? Mas, enfim, é a humanidade como ela é. Eu acho incrível que essas coisas existem e a gente sabe tão pouco delas e elas já estão sendo usadas aí. E nós somos meros coadjuvantes. Pois é, né? Essa imagem que você colocou aí, né? Ela é de uma outra empresa, também israelense, chamada Rafael Systems, que era uma das principais fornecedoras ali da indústria bélica israelense. Ela também lançou esse produto que tem o nome de Iron Beam, né, o biga de ferro, que também faz a mesma coisa, né? Emite ali um raio laser bastante potente e com isso ele consegue eliminar drones que estejam voando em até 2 quilômetros de distância. Né? Então ele é vendido, né, como uma... Então, os drones, quando eles explodem e caem, eles podem matar alguém na queda, né? Daqui a pouco tem que ter lei de proteção para quando você abater um drone, porque ele tem um peso, né? Ou ele destrói em pedaços tão pequenos, será que não são significativos quando caem? Na verdade, você está certa, né? Porque ele pode até destruir em pedaços, mas os pedaços certamente poderiam, no mínimo, machucar alguém. Né? E aí interessante é quando ele diz assim, você vai conseguir abater a 1 quilômetro, ou nesse caso a 2 quilômetros de distância, é que ele esteja longe da concentração das pessoas. Né? Então, assim, estou lá no estádio de futebol, tá? O estádio lotado. Se o drone for abatido em cima do estádio, só quando ele chegar ali em cima, certamente os pedaços dele vão machucar as pessoas, porque ele vai cair ali. Né? Agora, se ele está a 1 quilômetro, né, tudo bem, azar de quem estiver embaixo, mas vai ser uma ou outra pessoa. Não esteja embaixo. Ninguém Não vai esteja embaixo. nem saber que pegou em você, se você ou vai para o estádio, fica no estádio. Mais ou menos essa ideia, né? Porque ele vai. Né, os drones são grandes, são pesados, né? Imaginando que o drone quer destruir alguma coisa, ele vai ter uma carga explosiva também, vai ter um peso maior. Não é um drone de brinquedo que a gente usa aqui para brincar, para fazer umas imagenzinhas, né? Já é um equipamento mais robusto e tem até aquilo que normalmente eles chamam de veículos aéreos não tripulados, né? O VANTs, que são chamados de drones também, mas já tem características de quase que um avião, né? Ele já tem asa e cauda, ele já tem um formato mais parecido com um avião, carrega míssil, e também está pensando nesse tipo de equipamento, quando a gente imagina já um equipamento robusto como esse, né? Aqueles da indústria da proteção, realmente, eles estão mais focados na proteção de indústrias, instalações militares ou estádios, mas nesse caso já é uma arma mesmo, né? Esse que a gente está mostrando aqui na imagem, ele já é para ser utilizado, por exemplo, no convés de um navio, né, ou a bordo de um avião, para realmente tentar abater esse tipo de equipamento mais sofisticado. A gente viu aí, infelizmente, esse ano, né, entre Líbano e Israel ali, aquela volta da escalada de violência ali, e eles têm sistemas antimísseis. Né? Então, quando um lado manda um míssil, o outro lado dispara os sistemas antimísseis, mas são sistemas convencionais, vamos dizer assim. Né? Eles localizam o míssil pelo calor e com uma carga explosiva vai lá e explode o míssil antes que ele caia no alvo, mas, de novo, vai cair em cima de alguém. Pode cair em cima de alguém. Né? Aqui a gente está falando de fazer isso à distância com a tecnologia laser. Então não vai um míssil para lá abater o outro, vai simplesmente uma luz, né, bastante forte que vai ou confundir a orientação daquele míssil e vai fazer ele ser desviado para algum lugar, ou vai superaquecer e realmente gerar ali a explosão dele prematuramente, ou não vai atingir o alvo, ou pelo menos não vai chegar nem perto do alvo. Então, essa tecnologia nova que começa a entrar agora na indústria bélica, que é interessante, e como você bem disse, né, está aqui já nos protegendo. Se eu vou num estádio e assisto um show, ou vou num jogo, e eu não faço a menor ideia se ali está instalado um dispositivo anti-drone desse, ou se eu me safei de uma explosão, de um atentado, a gente nem vai ficar sabendo. Né? Porque essas coisas são realidades já e estão por aí.
né, estão à nossa volta. E como é o laser e a gente não vê o laser, né, a gente nem sabe se ele existe ou não. No máximo a gente pode achar que, olha que bacana esse efeito aqui, tem um monte de luzinha aqui, né? Um show pirotécnico, olha que bacana ali, né? E, na verdade, está ali atacando alguma coisa que iria nos destruir ali, ou causar um mal para as pessoas que estão próximas a gente, né? Então, é isso, trazer um pouco de tecnologia futurista, mas que não é do futuro, é de agora, né? E como que isso já está chegando próximo. Então, não é só para guerra, não é só para uma utilização de proteção de usina ou qualquer coisa assim, mas já é aí utilizado dentro de Jogos Olímpicos, por exemplo. Né? Então, já são tecnologias reais e próximas aí do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Vou falar de novo, gente. Cara, é sensacional. Nós estamos vivendo isso. Então, demais. Luiz, muito obrigada por ter trazido esse tema para a gente. Temos tema já para a semana que vem, ouvi dizer? Então, a semana passada nós falamos sobre as profissões do futuro, né? Falamos lá sobre as profissões aí que têm o maior índice de remuneração e menor nível de estresse, né? E durante esse tempo aí eu recebi vários comentários aí sobre isso e vários pedidos de exploração mais ampla aí desse tema, né? Então, semana que vem me proponho a trazer aí uma leitura sobre competências que as empresas estão buscando justamente para essas pessoas que vão ocupar essas profissões, essas e tantas outras, né? Mas a ideia é trazer quais são as competências que estão sendo valorizadas hoje pelas empresas que fazem, então, as pessoas conquistarem esses empregos bons que estão aí já chegando no mercado. Ah, é interessantíssimo. Muito bom, então. Obrigada, Luiz. Se vocês não nos seguem ainda, lembrem-se de ir lá no YouTube clicar no sininho para ativar as notificações. É isso aí. Valeu, Luiz. Obrigado. Um beijo para quem esteve com a gente até agora. Até mais. Ok. Tchau, um beijo, Carol.